para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o Rodrigo Oliveira, ele que acompanha isso de perto e vai trazer informações essenciais nesse momento. Rodrigo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, falei ali de maneira muito resumida, mas eu quero aproveitar a sua presença justamente para explicar para quem nos acompanha nesse instante como foi pensado esse programa e justamente uma iniciativa que é tão decisiva, que é desafogar o Sistema Único de Saúde e permitir que essas filas andem com mais celeridade. Explica para a gente um pouco desse movimento e como foi pensado esse programa. Bom, o Brasil já tem um conjunto de dificuldades e tempo elevado de espera para atendimento especializado desde antes da pandemia. Acontece que com a pandemia a gente teve uma dificuldade ainda maior, uma vez que o sistema de saúde teve que parar para atender quase que exclusivamente os pacientes que tinham Covid. Isso aumentou muito as filas e aumentou muito o tempo de espera. Por isso, a gente, o governo federal, desde 2023, vem fazendo um conjunto de esforços e agora, em 2025, mais precisamente 30 de maio de 2025, o presidente Lula lançou Agora Tem Especialistas, que é um esforço para fazer uma mobilização máxima de todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado, para que a gente consiga, num esforço conjunto da sociedade, reduzir esse tempo de espera. Porque, veja, no caso da saúde, de várias questões como câncer, tempo é vida, não é só a qualidade de vida, mas às vezes é a diferença entre um prognóstico bom e um prognóstico ruim do acompanhamento da doença e das possibilidades de tratamento. A gente, do ponto de vista do programa, o programa tem um conjunto de componentes, desde a possibilidade da gente fazer mutirões em hospitais públicos, mutirões e contratação de mais hospitais privados, e também a possibilidade de duas inovações. A possibilidade da gente trocar dívidas tributárias de hospitais privados por atendimento à saúde, que é o nosso componente crédito financeiro, e também dívidas de planos de saúde com o ressarcimento do SUS. Quando um paciente que é atendido pelo SUS e ele também é cliente de um plano de saúde, esse plano de saúde deve ressarcir o Sistema Único de Saúde. E alguns planos estão devendo quantias elevadas, como você falou, e a ideia é a gente transformar essa dívida em atendimento para o povo também. A gente começou, teve um conjunto de atendimentos em Recife com a presença do presidente Lula, e a gente está num processo importante de ampliação, tanto do componente crédito financeiro, que é dívida tributária de hospital privado, quanto das dívidas do ressarcimento, que é em relação às dívidas de planos de saúde. Rodrigo, vamos agora estruturar para quem está em casa, entender exatamente o funcionamento desse programa, porque às vezes as pessoas acompanhando, eu pego o meu exame, eu vou numa unidade privada e procuro por um médico. A situação não é bem essa. As unidades básicas de saúde, elas continuam cumprindo a sua função e é por ali, através de uma central de regulação, que esses atendimentos serão direcionados. Exatamente. Eu contei o esforço do Ministério da Saúde junto aos hospitais e planos de saúde, junto a gestores municipais e estaduais. Tem toda uma engrenagem administrativa, financeira e de gestão para garantir esse cuidado e essa ampliação do acesso. Do ponto de vista do paciente, o paciente não precisa fazer nada diferente. Ele que foi a uma unidade básica de saúde, por exemplo, recebeu um encaminhamento para uma consulta de cardiologia, ele vai para a fila da regulação. O que vai acontecer com o programa? É que agora, com o Agora Tem Especialistas, a gente estamos iniciando um processo de ampliação do acesso. Com esse esforço conjunto do governo federal, estados e municípios, essa fila vai andar mais rápido. A gente olha para essas especialidades, Rodrigo, eu queria muito também explicar com a sua ajuda para quem está em casa como elas foram pensadas. São 7 especialidades onde a procura por elas hoje no SUS, elas são muito demandadas. Foi assim que vocês estruturaram? Queria ouvir um pouco de cada uma. Exatamente. A gente olhou as maiores filas e também as especialidades que têm maior impacto no sistema de saúde, na população e na qualidade de vida. Então, a gente tem, e também, obviamente, na mortalidade da população. Então, a gente tem a cardiologia e a oncologia, a gente tem a ortopedia e a ginecologia, saúde da mulher, e a gente tem também a otorrinolaringologia e a oftalmologia. São essas 6 especialidades que compõem grande parte da oferta. Além disso, a gente tem feito mutirões, quando a gente faz mutirões de cirurgias, tem também a cirurgia geral e outros procedimentos de média complexidade, mas são essas 7 que eu diria
que são as 7 especialidades foco prioritárias por conta da sua relevância para a saúde do povo brasileiro, que o Agora Tem Especialista enfrenta de forma inicial. Rodrigo, quando a gente olha esse movimento, inclusive que vai ser feito agora para os pacientes, aquele que foi encaminhado então por uma unidade privada, ali ele passa por um ciclo completo, eu digo atendimento, realiza exames e depois volta para o retorno. Como que isso também foi esquematizado? Exatamente. Tem 2 possibilidades e 2 possibilidades de oferta no Agora Tem Especialistas. As ofertas cirúrgicas é um conjunto de 1.279 cirurgias, nessas especialidades que eu falei antes. E a oferta ambulatorial, para diagnóstico, ela não é simplesmente a consulta ou um exame. Ela é um pacote, que a gente chama de oferta de cuidados integrados, mas é um pacote pré-aprovado que o paciente, ao entrar na unidade, ele vai fazer a consulta, todos os exames necessários e a consulta de retorno, saindo da unidade, né, tendo a alta da unidade com o diagnóstico, seja ele afastando a suspeita diagnóstica, seja, obviamente, confirmando, dando a possibilidade, portanto, para os gestores municipais e estaduais já conectarem ele, uma vez diagnosticado, na oferta terapêutica mais adequada para o caso dele. Uma notícia como essa, que é extremamente importante, a gente pensa no Brasil todo, nas suas limitações, nas suas diferenças e também nas unidades que prestam esses serviços. Quando esse já começou a funcionar a partir do mês de agosto, todos os hospitais particulares, eles podem fazer parte desse sistema, ali é um ato voluntário, porque eu fico pensando muito se há características que precisam ser feitas. Eu digo no seguinte sentido, nós pegamos uma cidade pequena, ali nós temos hospitais particulares, onde uma demanda ali é muito específica atendida. Tudo isso vai sendo contornado de acordo com cada município para que também quem tem o convênio não seja prejudicado no sentido que, ok, o hospital que eu tenho o convênio, ele foi lá, se ofereceu, está pagando a sua dívida com a União, mas está deixando também muito a desejar aquele serviço que eu tinha anteriormente. Não, excelente pergunta. Acho que tem, inclusive, várias dimensões da sua pergunta. A primeira, eu vou começar pelo fim. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que teve, inclusive, recentemente seu novo presidente empossado, faz e continuará fazendo a fiscalização sobre a qualidade dos planos e nós não aceitaremos que o atendimento Agora Tem Especialista signifique qualquer tipo de prejuízo para nenhum cliente de plano de saúde cidadão brasileiro. Acho que esse é um primeiro componente. Além disso, você também traz dois outros componentes importantes. As gestões municipais e estaduais, as secretarias municipais e estaduais de saúde, elas se organizam internamente o sistema de saúde, garantindo, mesmo que o paciente precise de uma oferta que não tenha no seu município, que ele, através da regulação, ele consiga essa oferta onde necessário. Esse processo continua e ele é reforçado pelo Agora Tem Especialista na medida que a gente aumenta de forma considerável a oferta. Uma última questão é que o Brasil é muito diverso e, por óbvio, desigual, né? Obviamente, tem cidades e regiões do país onde eu tenho uma oferta grande de hospitais e tem cidades e regiões, hospitais privados ou planos de saúde, e tem regiões do país que eu não tenho essa oferta tão grande. Por isso que o Agora Tem Especialistas, eles têm um conjunto diverso e complexo de ofertas. Então, a gente, aonde não tiver essa oferta do hospital privado, o governo federal vai entrar contratando empresas, pessoal, insumo para fazer os mutirões e ampliar o acesso, junto com estados e municípios. Aonde essa oferta consegue ser suprida pela ampliação da oferta através do setor privado, a gente vai, obviamente, fazer a oferta através do setor privado. Do ponto de vista dos planos de saúde e dos hospitais privados, a adesão ela é voluntária. Obviamente, tem os benefícios, além de ficar kit, além de você ficar em dia com as obrigações, né, de pagamento com o governo federal, seja do ressarcimento, seja dos impostos, você tem a possibilidade também de redução de juros e multas e parcelamento dessas dívidas. Então, garantindo, inclusive, que essas empresas voltem a ter certidão negativas e, portanto, voltem a poder contratar com o público, estarem regular com o fisco brasileiro. Então, a gente tem, como eu falei, um conjunto complexo de ofertas. A gente articula junto com estados e municípios para garantir que esse acesso seja equânime para todo o povo brasileiro, independente de onde ele mora, e a gente está com muita atenção acompanhando os planos de saúde que aderirem ao Agora Tem Especialistas para que nenhum cliente de plano de saúde seja prejudicado.
Rodrigo, falando em complexidade, nós temos dois polos ali de pacientes, né? Os do SUS que vão passar por atendimento particular e aqueles que abrimos a entrevista que tem um convênio, mas acabou passando por algum atendimento na rede pública. Nós temos históricos desses pacientes sendo mantidos em dois pontos que são diferentes. Eu acompanhei que também a intenção é justamente um banco de dados para que desde o início o médico tenha ciência qual foi o processo que esse paciente esteve até a chegada e dar continuidade a partir dali? Exatamente. Uma das ações estruturantes do Agora Tem Especialista é a qualificação da informação. Uma delas é essa, é a possibilidade, respeitando a Lei de Proteção de Dados, integrar as informações. Com isso, a gente consegue ter um maior conhecimento sobre a saúde do Brasil e do brasileiro, conseguindo planejar melhor o conjunto das ações. E também a gente está montando uma integração de dados com estados e municípios para que a gente consiga monitorar o tempo de espera para os atendimentos especializados. Isso vai dar também a possibilidade da gente organizar e planejar ainda melhor quando o grande painel de monitoramento de tempo de espera estiver pronto, monitorar, planejar de forma ainda mais adequada o conjunto das ampliações, esforços e investimentos na saúde pública brasileira. Essa ação estruturante é uma ação que está sendo coordenada, óbvio, no caso dos planos de saúde, numa definição conjunta, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, e no âmbito da gestão do SUS, estados, municípios e governo federal, integrando informações para que a gente consiga ampliar, dar mais transparência para o povo brasileiro e para a sociedade, mas também conseguir integrar informações para qualificar o planejamento das ações para o futuro. Rodrigo, muito bom, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui para entender os pontos principais de uma iniciativa tão importante como essa e, claro, que continuamos torcendo para que funcione da melhor maneira para que as pessoas tenham atendimento garantido, os exames e também cirurgias em caso de necessidades que são individuais. Muito obrigado por falar com a gente. O prazer foi meu, forte abraço. Até mais.